Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos sobre o livro A Gênese. Hoje é dia 23 de agosto de 2021. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. O capítulo é o de número 1, o item de número 8. Capítulo 1 é a Caracteres da Revelação Espírita. Todas as religiões têm tido seus reveladores, e todos eles, embora longe do conhecimento total da verdade, tinham a sua razão de ser providencial, porque eles foram apropriados ao tempo e ao meio que viveram, ao gênio particular dos povos a que falavam e aos quais eram superiores. Apesar dos erros de suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, mesmo por isso, de semear os germens do progresso, que mais tarde deviam alastrar-se, como se alastraram um dia ao sol do cristianismo. Dessa forma, é injusto lançar-lhes o anátema em nome da ortodoxia, mas dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, mas que na realidade repousam no mesmo princípio fundamental. Deus e a imortalidade da alma se fundirão numa grande e vasta unidade quando a razão triunfar dos preconceitos. Infelizmente, as religiões têm sido, de tempos em tempos, instrumentos de dominação. O papel de profeta tem tentado as ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, em favor do prestígio desse nome, têm explorado a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua cupidez ou de sua indolência. Quer dizer, ou o cara gosta muito de grana, ou ele é muito orgulhoso, ou ele é vagal mesmo. Esses que usam o nome de Messias ou enviados, né? Usando o prestígio o significado desse nome em benefício próprio, com segundas intenções. Né? Isso está cheio, parece que Kardec está escrevendo para os dias de hoje. Os quais acham mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pode livrar-se desses parasitas. Nesse sentido, chamamos a atenção seriamente para o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Quer dizer, Kardec, quando fala isso, ele deve ter tomado tanta bordoada na época dele, porque ele está falando diretamente para a Igreja Católica, embora a Igreja Católica tenha lá o seu mérito e tenha lá os seus bons praticantes, né, bons padres, bons bispos, mas ele estava falando diretamente, porque usaram muito o nome do Cristo, né, em benefício próprio. Só que na época dele não era... Tinha poucas pessoas boas, né? Não tinha. Aqueles que se comunicaram, aqueles que ajudaram a escrever a doutrina espírita, foram pais da Igreja Católica, Santo Agostinho, Fenelon, se eu não me engano, São Luís. Tantos outros aí. Foram pessoas que foram componentes da Igreja Católica e, no entanto, não usaram a religião dessa forma. O problema do catolicismo é que ele nasceu de uma necessidade política. Tudo que nasce de política no nosso mundo não pode ser uma coisa desinteressada. É raro nós vermos algo relacionado à política no nosso mundo que seja desinteressado. É raro, né? A gente vê muita... Eu mesmo não acreditava nesse nosso presidente de jeito nenhum. São os caras que ficou 28 anos dentro do parlamento.
tem 3 filhos políticos. Isso, para mim, pertence para a mesma classe daqueles que aí estão. Não conhecia a história dele e, no entanto, fui saber depois que não tinha absolutamente nada e não tem absolutamente nada a ver com essa gente. Graças a Deus e em benefício do Brasil. Mas, infelizmente, essa é a realidade. O que nasce da política raramente é desinteressado. Haverá revelações diretas de Deus aos homens? A pergunta de Kardec. Esta é uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativa, nem negativamente, de maneira absoluta. Isto não é radicalmente impossível, mas nada o prova com certeza. O que não seria duvidoso é que os espíritos mais aproximados de Deus pela perfeição se compenetram do seu pensamento e possam transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica à qual pertencem e o grau de seu saber pessoal, eles podem aurir instruções em seus próprios conhecimentos ou recebê-las dos espíritos mais elevados e também dos mensageiros diretos de Deus. Estes, falando em nome de Deus, muitas vezes têm sido tomados como o próprio Deus. Ele não fecha a questão, mas deixa uma dica, né? E os espíritos dão essas mensagens aos homens e são tomados como o próprio Deus, né? Tamanha a elevação e a pureza desses pensamentos. Por exemplo, os 10 mandamentos, na época lá que eles foram recebidos, né? Como é que alguém podia conceber que isso não fosse do próprio Deus, né? Nos dias de hoje, pode-se falar desses pastores que têm essas premonições? Não, eu particularmente, opinião minha, Luiz Herrera, não acredito que seja Deus, absolutamente. Não seja Deus, mas é um espírito que vem... Evidente. Tanto um bom espírito como um pseudo-sábio. Depende, é preciso conhecer a pessoa que está fazendo aquilo na sua intimidade. Quem é a pessoa, como ela é na vida particular dela, qual é o grau de interesse que ela tem naquilo. A gente vê acontecer isso dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita está manchada pela vaidade, pelo orgulho, pela prepotência, manchada por isso. E os espíritos são claros em dizer, né, que a doutrina procede deles. O próprio Kardec diz isso. A doutrina não é minha. Eu estou repassando o conhecimento. Não é minha. E tem gente que se arvora em dono da doutrina espírita. Está cheio disso. Vaidade pura. Vaidade humana. O ser humano é um ser que meu pai falava, quanto mais conheço os humanos, mais amo os cachorros. O ser humano é isso. Infelizmente, o nosso mundo é assim. Não existe a perfeição. Não busqueis, dizem os Espíritos, a perfeição no seu mundo. Boa noite, dona Cristina. Agora que eu vi a nossa querida amiga, dona Tereza Cristina Guarda Felipe, está lá no estado de das Minas Gerais. Como é que é a cidade dela, né? Alfenas. Boa noite, dona Cristina. Prazer tê-la conosco, viu? Nós estamos também, para quem quiser saber, nós estamos no YouTube, tá bem? Quem quiser ver pelo YouTube, também pode ver por lá. E depois o nosso vídeo é salvo na nossa página do YouTube e também na página da Associação Jauense dos Espíritas, no Facebook, e vocês poderão ver mais tarde, se quiser. Obrigado por estar presente conosco. Eles dizem que a gente não deve procurar a perfeição nesse mundo, porque a perfeição não é desse mundo, né? Todos os seres encarnados nesse mundo, salvo raríssimas exceções, têm os seus defeitos, têm as suas contradições, têm os seus senões. É assim, o ser humano é assim. É um ser em evolução, não pode querer que seja perfeito, né? Muito bem.
Estas espécies de comunicações nada têm de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. Mais uma vez, ele está afirmando aqui que essa é mediunidade, apenas isso, né? É mediunidade. O encarnado, ele se predispõe a fazer alguma coisa e recebe dos desencarnados a mensagem relativa àquilo que ele se propôs. Vai ser uma mensagem boa se ele for um bom médium, um médium moralmente elevado. Vai ser uma mensagem mesclada de coisas boas e coisas ruins se ele for um médium mais ou menos equilibrado. E vai ser uma mensagem totalmente falsa se ele for uma pessoa de baixa moralidade. Ele não pode atrair coisa boa para perto dele. Pode atrair temporariamente, mas não definitivamente, né? Kardec fala que o bom médium seria aquele que recebesse, que só permitisse a manifestação, ou recebesse a manifestação dos bons espíritos. Mas isso é impossível no nosso mundo. Simplesmente impossível. O homem tem os seus altos e baixos. No trabalho espírita, caso dois desencarnados resolvem dar comunicação ao mesmo tempo, como que faz? Num trabalho bem orientado, isso não acontece. O médium educado, o médium que ele vai segurar a outra comunicação. Entendi. Enquanto o outro estiver se manifestando, ele vai segurar aquela manifestação, daquele espírito e vai aguardar o seu tempo. É assim que funciona. Normalmente, eu acho que na nossa casa, eu não me lembro de nenhuma oportunidade, eu não me lembro de nenhuma que tenha acontecido isso. Mas já vi em outras casas espíritas isso acontecer, virar uma balbúrdia, né? Virar um balbúrdia, mas isso é fruto do desconhecimento, da falta de orientação, de esclarecimento dos médicos que estão na mesa. Os médicos estão trabalhando. Né? Muitos médicos chegam numa casa espírita, são pegos a laço e colocados na mesa para trabalhar. Não tem conhecimento nenhum de doutrina, não sabe o que significa aquilo, e são colocados ali para trabalhar. Né? Fica. Na Umbanda acontece isso. Acontece. Na Umbanda é assim, todos dão comunicação com o tempo. É complicado, porque a manifestação mediúnica tem um propósito, especialmente no trabalho de doutrinação ou desobsessão, ela tem um propósito definido, que é o esclarecimento do espírito ou fazer as pazes entre um encarnado e um desencarnado, ou dois desencarnados, ou dois encarnados, e assim sucessivamente. Então, aquele propósito, para ser atingido, tem que ter disciplina, ordem, né? Como é que você vai esclarecer um espírito que esteja sofrendo num trabalho de doutrinação, por exemplo, se você tem 10 pessoas falando ao mesmo tempo, ou mesmo 2 falando ao mesmo tempo? Não tem. Numa sala de aula, uma professora, ela pede o quê? Um mínimo de disciplina necessário para que ela possa ministrar a matéria, senão ela não vai conseguir. Ela pode até ministrar a matéria, por obrigação, mas não vai alcançar nenhum resultado prático. Né? As instruções podem ser transmitidas por diversos meios. Pela inspiração pura e simples. Inspiração, a ideia, né? A mensagem do pensamento do desencarnado diretamente para o encarnado. Isso é uma inspiração pura e simples. Pela audição da palavra, pela apresentação visual dos espíritos instrutores nas visões e aparições, seja durante os sonhos, seja em estado de vigília, como na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Se a gente analisar esses livros à luz do conhecimento espírita, a gente vai ver isso. A gente vai ver isso. Eu não vou lembrar agora, mas eu, na época, eu não sei se eu já era presidente do Verdade e Luz ou não, mas me convidaram para fazer uma palestra e, coincidentemente, eu estava lendo a Bíblia.
E nos profetas, eu não lembro qual profeta, faz muito tempo isso, tem lá uma passagem de um profeta que fala claramente em reencarnação, só que num texto completamente arcaico. Se a gente for ler no texto e tentar entender com aquelas palavras, não vai entender nada. Agora, se contextualizar para a realidade espírita, é perfeitamente claro aquilo que está sendo colocado ali com aquilo que é ensinado a doutrina espírita. Aí nessa palestra tem um senhor bem na frente, ele está andando assim, eu falei o profeta, falei o capítulo, o versículo, tudo certinho, estava fresco na cabeça. Ele esperou passar uns 5 minutos, o rapaz perguntou, mas como é que é a mesma aquela passagem que você citou? Eu falei, tá em tal lugar, assim, assim, versículo tal, profeta tal, a passagem fala isso, repeti para ele. Ele esperou passar mais um tempo da palestra e perguntou outra vez. Ele estava querendo me pegar, ver se eu estava chutando, né? Se eu estava chutando aquilo que eu estava falando, mas não era não. E eu encontrei, pena que na época eu não marquei, deveria ter marcado as passagens. E lendo a Bíblia, seja ela qual for, da tradução que for, Kardec recomenda uma tradução, que é a de Sassi, se eu não me engano, como a melhor, como aquele utilizou para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E seja ela ou seja qualquer outra, você vai encontrar ali textos que, sendo contextualizados à luz da doutrina espírita, você não é interpretação, não é interpretar, mas apenas traduzir aquilo que está escrito. Apenas traduzir. E está ali, está claro, lei da reencarnação, causa e consequência, né? Enfim, todas as leis que a gente conhece a doutrina espírita. Não, se começar a interpretar e dar os... Fazem uma interpretação distorcida. Totalmente distorcida. Mas parece que aquele povo está acordando, porque eu vi a declaração de um brasileiro que fez parte dos Mariners norte-americanos por 8 meses, a ela viu também, não sei se vocês viram, e ele ficou por 8 meses lá. Diz que o povo talibã é um povo totalmente ignorante. Eles são tribais, eles não entendem o conceito de cidade, estado, país. Olha, vê se tem cabimento uma coisa dessa. Eles têm um medo danado dos talibãs, porque eles são não cruéis. Eles são, como é a palavra cruel no superlativo? Crudelíssimo, seria isso? Eles são muito cruéis. O rapaz contou que eles fazem coisas bárbaras. Põe o cara, pendura o cara num lugar lá e vai tirando o braço. Aí ele estanca o sangue para o sujeito não morrer. Aí tira o outro, tira uma perna, tira a outra, vai estancando o sangue do cara, o cara dura 8 dias desse jeito. Se penduraram num avião, daquele jeito do que se teve. Então eles são muito cruéis. E aquilo que falam a respeito dos Estados Unidos não é bem verdade, não. Eles foram lá, treinaram, acho que, se eu não me engano, 170 mil pessoas, se não me falha a memória, se é isso o número. Formaram um exército no povo afegão, treinaram com armas, ensinaram a usar armas, levaram armas para essas pessoas, treinaram essas pessoas para essas pessoas poderem lutar contra o Talibã. Né? Só que eles têm medo. Não lutam por medo. Olha o que é o medo, né? Porque se for ver uma minoria contra uma população inteira de um país. Eles são, tem a mesma população do Brasil, são 200 milhões, parece, de habitantes. Então, vamos lá. Bem antigo mesmo. Assim, é rigorosamente certo dizer que a maior parte dos reveladores são médiuns inspirados, auditivos ou videntes. Entretanto, não se deve concluir daí que todos os médiuns sejam reveladores, e muito menos intermediários diretos da divindade ou de seus mensageiros, devido à instabilidade emocional, psicológica dos médiuns. Né? Somente os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la.
Mas agora se sabe que nem todos os espíritos estão próximos à perfeição, e que dentre eles, muitos se apresentam sob falsas aparências. Por que isso agora se sabe? Vocês têm ideia do que ele faz essa afirmação? Como é que é? Ele faz a seguinte afirmação lá. Eu vou ler de novo. Somente os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas agora se sabe que nem todos os espíritos estão próximos da perfeição e que dentre eles muitos se apresentam sob falsas aparências. Por que ele faz essa afirmação? Mas agora se sabe. Depois do Espiritismo. Porque antes se acreditava que todos os espíritos eram santos. Morria, virou santo. Essa era a crença geral. Geral. Todos acreditavam nisso. Aliás, ainda hoje muita gente acredita nisso. Desencarna, virou santo, vai descansar. Não, está lá com Deus e tal. E, coitado, nem sabe o lugar está passando. Está num perrengue danado lá. Né? Então, isso é importante da gente lembrar, porque antes do Espiritismo, antes do advento da doutrina espírita, a ideia que se fazia da situação do espírito depois do seu desencarne era completamente distorcida da realidade. Né? É o que fez São João dizer, abre aspas, não creiais em todos os espíritos, mas vede antes seus espíritos são de Deus. Isso está lá no Evangelho de Jesus, que ele já foi alertado lá. Lá eles alertaram, né? Mas como a linguagem era uma linguagem velada, né? Não era uma linguagem aberta, não se ensinava todas as pessoas da mesma maneira, né? Então, se entendeu também de maneira distorcida. Está em São João e está em Jó, os dois evangelhos. Jó, capítulo 4, versículo 4. Na primeira epístola de São João. Primeira carta dele, né? É possível, pois, haver revelações sérias e verdadeiras, como há as apócrifas e mentirosas. Isso tem na doutrina espírita à vontade. À vontade. Tem a dúzia. Né? As dúzias. Mas quem combate isso é chamado do quê? De obsediado. Né? Ou então, a gente... Ou desequilibrado. Ou então, a gente vê muita gente dizer o seguinte, não, Kardec está ultrapassado. Ou então, quando Kardec escreveu a doutrina espírita, estava gaga. Eu vi isso outro dia. Absurdo, um absurdo. A pessoa que fala uma coisa dessa, ela nunca se aproximou de um livro de Kardec. Nunca. Nunca teve a menor proximidade com o livro de Kardec. Né? Então, acaba aceitando esses absurdos, como colônias espirituais. Outros ficam aí, eu vi outro dia um tal de doutor, não sei das quantas lá, não lembro o nome dele também, não faço questão nenhuma de lembrar, fazendo uma defesa, né? Sim, veemente, de que há animais, sim, no mundo espiritual e tal, que ele viu o cachorro dele na casa dele, o cachorro dele continuou na casa dele e tal. Né? Um absurdo desse tipo. Né? Quando que está claro, os espíritos respondem claramente na questão de número 600 do Livro dos Espíritos, que não há animais em estado de erraticidade, só humanos. Né? Isso tem uma razão, porque a erraticidade ela tem uma função, é ensinar. Né? O espírito fica lá aprendendo. E o cachorro não tem como aprender. Né? O cachorro ainda não tem uma inteligência do cachorro, qualquer animal, não tem uma inteligência desenvolvida a ponto de estar em estado de erraticidade ou ficar em estado de erraticidade sem corpo físico e aprender alguma coisa. Ele tem que estar sempre na carne, sempre na carne, sempre na carne. Isso acontece conosco também. Quando nós estamos em mundos como esse, dependendo da necessidade, da oportunidade, o espírito reencarna rapidamente. E nos mundos mais evoluídos, como Júpiter, por exemplo, o desencarne e o reencarne é uma coisa que acontece quase que simultaneamente. Eles ficam 800 anos na carne, 700, 800 anos na carne, aprendendo, desenvolvendo, progredindo, né? Porque lá está
encarnado é completamente diferente de estar encarnado aqui. Aqui é uma oportunidade valiosíssima, mas chega a ser quase uma punição devido ao grau de sofrimento imposto aos espíritos encarnados num mundo como esse. Olha aí, Afeganistão, olha o México, fazem a mesma coisa no México. A mesma coisa que fazem no Afeganistão, fazem no México. Penduram pessoas em ponte, cortam a cabeça e jogam no meio da rua. Desse jeito. Quer dizer, é um mundo... Por causa do narcotráfico, né? Então, é um mundo onde realmente, para encarnar aqui, o cara precisa ser peitudo, precisa ser valente. Né? Eu vou reencarnar e vou tentar. Agora, tem uma coisa em negrito aqui que é muito importante da gente salientar. Diz o seguinte: o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Ou é verdade, ou não é verdade. Se não for verdade, não é uma revelação. Pode chamar do que quiser, mas não é revelação. Toda revelação eivada, misturada de erros ou sujeita à modificação não pode emanar de Deus. Fim de conversa. Né? Não tem como aceitar uma revelação que está sujeita à modificação. Pega lá os 10 mandamentos. Aquilo está sujeito a alguma modificação? Você pode contextualizar, mas o sentido não muda nunca. O conteúdo, o sentido não vai mudar nunca. Né? Por isso é que é uma revelação. Aquilo é de origem divina. Todo o resto da lei mosaica não é uma revelação, porque ela pode ser mudada, pode não, foi mudada. O próprio Jesus de Nazaré mudou de cara, quando ele chega, ele muda aquilo que Moisés escreve. Né? Ele diz assim: vocês têm ouvido, olho por olho e dente por dente, mas eu vos digo, sede bons, amai o teu próximo, perdoa. Quer dizer, muda radicalmente, completamente aquilo que ali está escrito. Né? Então não é uma revelação. É assim que a lei do Decálogo possui todos os caracteres de sua origem. Ao passo que as outras leis, eu estava comentando isso, parece que eu tinha lido, não li não. Ao passo que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu, portanto de Moisés. Os costumes do povo, abrandando-se, essas leis por si mesmas caíram em desuso, enquanto que o Decálogo permanece como farol da humanidade. O Cristo fez dele a base de seu edifício, ao passo que aboliu as outras leis. Ele devia acrescentar, e por isso foi crucificado. Né? Se elas tivessem sido obras de Deus, ele teria evitado tocá-las. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo. E aí está a prova de sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tal poder. Uma importante revelação se está operando na época atual. É aquela que nos mostra a possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se não tem ninguém aqui no YouTube. Não tem. Este conhecimento não é novo. Já se conhece a relação dos seres espirituais com o homem há muito tempo, desde o início da humanidade. Né? Mas ele vai aqui fazer uma razoável doutrina espírita, uma defesa. Assim, não é novo sem dúvida, mas permaneceu até os nossos dias, de certo modo, como letra morta, porque era visto de uma outra forma, não era visto como ciência, não era visto como uma coisa natural, e sim como uma coisa sobrenatural. Por isso que nunca foi dada a importância para isso como deveria ter sido dada. Isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações acha-se abafada pela superstição.
o homem era incapaz de tirar delas qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-las de seus acessórios ridículos, compreender o significado e dela fazer surgir a luz destinada a aclarar o caminho do futuro. O Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca, no meio do qual vivíamos, sem o saber, as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e estado dos seres que o habitam, e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, constituem verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Né? Parece exagero de Kardec, mas não é não. É a pura realidade, não é? O homem, até então, ele frequentava a igreja para ser salvo. A partir do momento que ele começa a estudar o assunto, ele passa a mudar o seu comportamento para estar melhor, para poder estar melhor em estado de erraticidade. São duas situações completamente distintas, né? Não tem menor comparação. Não é? Como é que ele encarava o nascimento antes da doutrina espírita? O espírito é criado no momento da concepção. No momento, desculpe, da concepção não, do nascimento. Né? Vai nascer, então se cria um espírito, habita o corpo, ele vive um tempo no corpo e vai ser destinado para o inferno ou para o céu. Ele vai estar salvo ou não. Essa era a concepção dos religiosos. E até então de muita gente, hoje em dia, lamentavelmente, né? Que acabam até muita gente no século XIII, século XIV, século XV, se suicidava porque achava que o demônio estava embaixo da cama dele. Olha que absurdo. Quanta gente não morreu perseguida pela Inquisição porque era médium? Não é? Quanta gente benzia uma criança, benzia uma pessoa, um idoso e tal, tirava a dor da pessoa, era considerado bruxo ou bruxa, e era morto pela religião, pela igreja. Mas que não é? foi Joana d'Arc. É, Formou um exército, lutou e foi queimado na fogueira. foi queimada na fogueira. Então é assim, quer dizer, a doutrina espírita ela vem trazer para o homem um esclarecimento que o liberta de si mesmo, inclusive. Liberta da sua própria ignorância, trazendo para ele uma convicção muito além daquilo que ele consegue apenas com a religião. Por sua natureza, a revelação espírita possui um duplo caráter. Ela participa ao mesmo tempo da revelação divina, da revelação científica. É uma ciência à parte. Temos a ciência clássica, que trata da matéria, e temos a ciência espírita, que trata do espírito. São duas ciências diferentes. É por isso que há essa confusão. Inclusive, aqueles que se consideram cientistas fazem chacota de quando se afirma que o espiritismo é ciência, porque não conseguem entender ou nem visualizar a doutrina espírita como ciência, porque não conhecem suas bases, não conhecem os fundamentos. Né? Como é que pode ser uma ciência? Como vocês chamam isso de ciência? Eu vi um repórter, inclusive um jornalista, entrevistando dois espíritas, né? Não souberam defender a doutrina, fazendo chacota. Depois escreve isso na Veja, em que revista que ele escreveu, fazendo chacota da doutrina espírita. Sempre um monte de visionários e tal. E chamar de ciência uma coisa que nunca vai ser ciência. Né? É claro, não pode, os cientistas tradicionais, clássicos, jamais entenderão a ciência espírita se não a estudarem. Tem que estudar essa ciência para entender essa ciência. Ah, não, mas o doutor é prêmio Nobel de Física. Grande porcaria. Ele pode ser prêmio Nobel de Física porque ele conhece a matéria que ele estuda, que ele ensina e tal. Mas a doutrina espírita ele não conhece. Portanto, os títulos nobiliárquicos dele não servem de absolutamente nada. Ele pode ser rei lá no reino dele. Para a doutrina espírita não tem o menor valor. Nem a opinião dele contra nem a favor, né, se ele não tiver conhecimento. Participa da primeira, da revelação divina,
Porque seu aparecimento foi providencial, de uma data marcada em que os homens precisariam daquela revelação para o seu esclarecimento. E não o resultado da iniciativa e do desígnio imediato, premeditado do homem. Não foi uma iniciativa humana. Aquilo veio através dos espíritos, num tempo dado, né, de uma maneira impositiva. Os espíritos não pediram permissão, não pediram licença. Não, agora a gente vai começar a revelar para vocês e tal, nada disso. Simplesmente começaram a se manifestar e segura a onda. Vocês vão atrás do conhecimento, porque é isso aí, nós estamos aqui, estamos aí para mostrar para vocês que o mundo de vocês não é esse que vocês imaginam que seja. Não é apenas o mundo material. Por quê? Os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensinamento dado pelos espíritos, encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre as coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer. Hoje, que se acham amadurecidos para compreendê-las. Então, chegou um momento que o homem tinha maturidade de inteligência e de moral para poder entender esses princípios. Né? Participa da segunda, ou seja, da sua natureza científica, porque tal ensinamento não constitui privilégio de nenhum indivíduo, mas é proporcionado a todo mundo pela mesma forma, pelo fato de que tanto aqueles que o transmitem, como os que o recebem, não serem seres passivos, dispensados do trabalho de observação e pesquisa, por não renunciarem ao seu próprio julgamento e livre-arbítrio, porque o exame não lhes é interdito, mas, ao contrário, recomendado. Enfim, a doutrina não foi ditada, completa, nem imposta à crença cega. Não foi ditada completa. Por isso que se apegam aqui para dizer que espíritos como André Luiz, Emanuel, vieram complementar a doutrina. Não é verdade. Não é verdade e é fácil de provar isso. É fácil. O homem não conhece nem isso que está aqui. O dia que ele conhecer isso que está aqui e começar a praticar isso que está aqui, aí vai ser complementado. O espiritismo não precisa de ser complementado, especialmente pelos espíritos de baixa qualidade moral, como é aqueles que habitam esse mundo, sejam eles encarnados ou desencarnados. Ah, mas o André Luiz era de baixa qualidade moral? Era. Ele mesmo fala isso. Ele era um sujeito que fazia orgias com mulheres, com bebidas, com vícios e tal. Ele mesmo fala, não sou eu que estou falando, é só pegar o livro Nosso Lar, que está escrito lá, na introdução do livro Nosso Lar. Ele ilude uma empregada da casa dele, engravida a empregada e manda a empregada embora. Quer dizer, bonzinho ele pra caramba, né? Tá certo? E era presidente do Flamengo, quer dizer, um boleiro sabe mais que Kardec. Boleiro é aquele cara que cuida de futebol. Saber mais que Kardec? Pô, peraí, pô, minha cabeça não. Para minha cabeça, não. Então, ela não foi ditada completa, é verdade, e nem imposta a crença cega. Você tem que estudar para entender, estudar para compreender, estudar para saber. Porque ela é deduzida do trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhes põem sob os olhos, pelas instruções que ele dão. Que ele dão. Que a ele dão. No meu falta o A. Pode colocar o A, eu ia acrescentar de qualquer maneira. Que a ele dão. Instruções estas que o homem estuda, compara e das quais tira ele mesmo as suas conclusões e aplicações. Quando ele fala o homem, ele está falando dele mesmo, viu? Ele fez isso. Ele fez, Kardec fez. Peraí. Vocês estão dizendo que isso é verdade? Vamos ver se é verdade mesmo. Começa a se comunicar com mais de 1000 casas diferentes no mundo inteiro e receber mensagens dessas casas e comparar. Isso é ciência pura. Como é que foi a experiência lá no Brasil? Recebe lá. Está dizendo aqui que a experiência foi aqui. Peraí. Aqui também teve lá na cidade de Lyon, em Paris, não sei onde, uma mesma. Vamos lá. Bate.
Aqui a experiência é igual. A mesma experiência foi realizada da mesma maneira, com resultado semelhante. Isso é ciência pura. Ele fez isso, né? O espírita brasileiro, ele aceita a coisa de bate-pronto, porque ele gosta do prato feito, pronto. Né? Não vai estudar. Né? E ele fala aqui uma coisa interessantíssima, parágrafos anteriores aqui, que se participa da segunda, porque tal ensinamento não constitui privilégio de nenhum indivíduo. É proporcionado a todo mundo. Quer dizer, o espiritismo não é brasileiro coisa nenhuma. Tem muita gente que tem a pretensão de falar que se não fosse o Brasil, o espiritismo tinha desaparecido. Isso é um absurdo. O fanismo puro, né? Jamais o espiritismo vai desaparecer. Por quê? Porque não depende de Brasil, não depende de coisa nenhuma. Os espíritos se manifestam onde eles querem. A minha mãe, católica, de formação católica, a avó dela criada e educada em colégio de freira, a bisavó dela, minha tataravó que eu conheci, ela fazia estátua do tamanho dela para oferecer na igreja, dava dinheiro na igreja, era católica de carteirinha, quer dizer, bisavó, avó e mãe, 3 gerações de católicos fervorosos. A melhor amiga dela era católica, tia Maria. Chamava de tia, tanta amizade que a gente tinha. Católica. Em um determinado dia, ela se reúne no quarto para fazer uma oração, as duas juntas, né? E o Frei Galvão se manifesta. Frei Antônio Santana Galvão se manifesta assim espontaneamente pela minha mãe. Minha mãe tem a mesma idade. Ela era inconsciente, não lembrava absolutamente nada daquilo que tinha acontecido. Para 2 católicas de carteirinha. Quer dizer, por acaso os espíritos precisam de pátria, de lugar, ser espírita, para se manifestarem? Não quer dizer absolutamente nada. Eles se manifestam onde for oportuno e necessário, no momento que for necessário. Esse espírito se manifestou para minha mãe, eu conversei com ele dezenas, se não centenas de vezes. Eles ensinam errado nas casas espíritas, porque não tem que conversar com os espíritos na casa. Na casa espírita. É isso que eles falam. Um absurdo. Um absurdo. Kardec não escreveu o livro dos médiuns para fazer com que os médiuns ficassem no lugar localizado, circunscrito, fechado em algum lugar, centro espírita. Não, é para orientar os médiuns. Naquela época, a maior parte das manifestações eram nos lares, nas casas, em agrupamentos de pessoas, nos grupos. Não tinha nada a ver com o centro, nem existia centro espírita. O único era o dele, que não foi fundado com o propósito de receber manifestação dos espíritos, mas de estudar a doutrina espírita. É um propósito completamente diferente, né? De ser fundado única e exclusivamente com o propósito de receber e produzir fenômenos espíritas. O quê? Hoje em dia, tudo que menos fazem é o estudo, é só a manifestação. Onde que uma missão aqui só Então, eu vou contar uma história que o senhor Milton contou para mim. Ele foi em Poços de Caldas fazer palestra. A primeira vez que ele foi, ele se defrontou com um dentista e falou para ele que queria debater com ele a obra de André Luiz. Ele falou, tá bom, eu aceito conversar com ele, tá? Da próxima vez que eu vier, traz ele aqui e a gente conversa, não tem problema nenhum. Aí, da outra vez que o senhor Milton foi, ele chegou na casa da pessoa na qual ele estava hospedado e estava lá o dentista sentado no sofá com uma pilha de livros do lado de André Luiz para discutir a obra de André Luiz com o senhor Milton. Ele chegou, cumprimentou, se apresentou, o rapaz se apresentou também e tal. Eu vim discutir aqui a obra de André Luiz com o senhor. Ele falou, você já estudou a doutrina espírita? Ele falou, não, eu li a doutrina espírita. Eu falei, então estuda, depois a gente conversa. Não adianta. Como é que você vai discutir com alguém? Como é que você vai discutir política econômica com alguém que não sabe sequer fazer uma conta de 2 mais 2? Alguém está apto a discutir política econômica com alguém que é conhecedor profundo do assunto? Não, absolutamente. Você tem que ter conhecimento do assunto, é a mesma coisa. Se você não tiver o conhecimento profundo a respeito daquele assunto, você não tem base para discutir. Não tem como.
E é assim que agem os centros espíritas. Porque o centro espírita, primeiro que a maioria das pessoas que eles estão não tem a convicção necessária. Meia boca. Não acredito na reencarnação, mas... Tem medo de morrer. Pode ser que sim, pode ser que não, tenho medo dos espíritos, Tem medo de morrer. tenho medo de morrer, né? Então já começa por aí. Tem medo de morrer. É espírita com medo de Basta morrer. ver essa pandemia. A nora da Neide organizou assim para mim. Ela queria ver o centro espírita. Toda vez que era sexta, toda vez ela falava uma coisa, ela me desculpa. Eu falava assim, gente, ela disse, tem espírito voando lá. Mas é assim, é Eu desse levei em jeito. cima da sua cabeça. É desse jeito. Eu acho que tem espírito voando, acho que aqui é aeroporto de espírito, espírito desce, espírito sobe. É uma balbúrdia. Não, mas esse é o conceito que as pessoas fazem do espírito. É por isso que Kardec fala claramente a sua opinião, a opinião de quem não estuda a doutrina espírita, seja ela a favor ou contra, não tem o menor valor. E não tem o menor valor mesmo. Nenhum valor. Não pode ter. Qual é o valor que um cientista, médico, por exemplo, pode dar da opinião de alguém sobre úlcera estomacal, se a pessoa não tem formação médica? Ah, não, mas eu acho que úlcera estomacal é assim ou é sabe? A opinião da pessoa não tem valor nenhum. Nenhum. A não ser que ela seja um estudioso, mesmo sendo leigo, seja um estudioso e tal, conheça termos técnicos, aí é outra coisa, né? Aí tem base para discutir. Mesmo assim, o cientista vai impor a sua opinião porque é um cientista e é uma autoridade no assunto, não é? Há erros na ciência médica? Claro que há. Ainda está uma ciência de informação, não é uma ciência acabada, não é? Mas se ele não tiver um conhecimento mínimo necessário, ele não tem base para discutir. Como é que você vai discutir doutrina espírita quem acredita em André Luiz, quem acredita em colônia espiritual, que há animal no mundo dos espíritos, que o espírito só reencarna depois de 100 anos, 200 anos, que o espírito nos comunica logo depois que desencarna, não se comunica. Está cheio de gente que fala isso, que a criança só reencarna definitivamente aos 7 anos. Essas teorias são coisas fantasiosas, são fantasias que perambulam pela doutrina espírita e que acabam virando, de tanto serem repetidas, acabam virando verdades. São repetidas, acabam virando verdade. Né? Por exemplo, eu na casa espírita que eu comecei, era uma casa espírita séria. Mas eu nunca peguei num livro de Kardec para estudar lá dentro, era sempre por apostila. Eu fiz 3 anos de uma escola chamada Escola de Médiuns. Eu nunca peguei num livro de Kardec. Se falava em Kardec, se citava Kardec e tal, mas citava também André Luiz, se citava Emmanuel e tal. Entendeu? As obras do Chico e tal. Né? Quer dizer, você entra numa casa espírita, uma casa séria, com pessoas sérias, pessoas boas, que fazem o bem, produzem o bem, promovem o bem, praticam a caridade material, praticam também a caridade moral. Como é que você vai duvidar daquilo? Mas aí que você pega o livro dos Espíritos, estuda uma vez, 2, 3, 4, pronto, destrói essas fantasias que se perambulam pela doutrina espírita. Lamentavelmente, isso é culpa dos dirigentes. Não tem outro responsável nessa situação. O dirigente é culpado, porque ele não tem conhecimento e ele é como Jesus fala, ele é cego conduzindo outros cegos. E quando um cego conduz outros cegos, o mais certo é cair no barranco. Né? Ele vai ter que, numa determinada oportunidade, seja como encarnado ou como desencarnado, estudar a doutrina espírita. Com certeza. Vai ter que estudar, porque ele não conhece. Ele na realidade, o que se chama de centro espírita, ele chama centro de reencarnação, centro que se acredita em reencarnação, em reiki, em um monte de coisa, em florais de bar,
em cromoterapia, cristalterapia, centro de bandalheira. Devia ter outro nome, não centro espírita. A realidade, infelizmente, é essa. A realidade nua e crua. Pode dar o nome que... Olha, criar ideias, e concepção de ideias, e qualquer coisa relativa ao ser humano, à sua maneira de pensar e de ver as coisas, é legítimo. O sistema de ideia criado pelo ser humano é legítimo, porque ele tem pensamento, ele tem o direito de pensar. Ele tem o direito de criar um sistema de ideia. Não tem problema nenhum. Só não chame de espiritismo. Só isso. Não tem problema nenhum. Pode criar, pode falar, pode fazer o que você achar melhor. Mas não chame de espiritismo, porque não é espiritismo. Só isso. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue acabar aqui essa página para a gente poder encerrar. Porque ela é deduzida do trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhes põem sobre os olhos e pelas instruções que a ele dão. Instruções estas que o homem estuda, compara e das quais tira ele mesmo as suas conclusões e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é a sua origem divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. Vamos parar aqui no número 14, para nós retomarmos na próxima segunda-feira. Hoje é dia 23/8/2021. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? É uma realidade, até certo ponto, triste, porque poderia e deveria ser muito diferente. Né? Essa postagem hoje, uma coluna só de animais, porque nossa, acho que já devia exterminar esse tipo de coisa. Não, para nós é outra realidade. Eu já pensei também, não pareceu para mim. Não é o normal. Você quer saber? É o normal. As pessoas, na realidade, primeira coisa, elas são mal instruídas, como eu acabei de falar. Né? E segundo, elas gostam de acreditar em fantasias. O ser humano tem essa tendência. Acreditar em fantasias. Por quê? A fantasia alimenta a imaginação. Então, a pessoa vai se alimentando e se retroalimentando de coisas fantasiosas, enquanto que ela perde a oportunidade de lidar com a verdade e de ter uma vida mais equilibrada, mais racional, mais objetiva. A verdade é muito. Custe o que custar. Custe o que custar. Né? Esse deveria ser o objetivo. A verdade Mas, não tem fantasia. mas é sempre natural, o ser humano sempre faz isso. Ele pegou, por exemplo, a força atômica. A primeira coisa que ele fez, uma bomba. Vai explodir duas cidades, duas grandes cidades. Não explodiram mais, porque sabe que se a próxima for lançada, aí vai acabar com todo mundo. Só por isso. Né? E depois acabaram utilizando aí a força atômica para outras coisas que beneficiem muito a humanidade. Mas apenas isso. O ser humano tem essa tendência. A tendência de usar. O senhor fala, está encarnado aqui, e também eu entendo. Eu vou usar umas coisas absurdas. Nós estamos nesse mundo aqui, materialista, imediatista, onde se quer tudo pronto, ninguém parar para pensar, né? Faz parte, acho, também de estarmos aqui. É compreensível. Né? Não justifica. Não, sim. Mas é sim, compreensível. por todas essas, né, situações que a gente está aqui. O senhor fala, não é fácil, né? Porque somos corajosos, né? Você tem gente dentro do centro espírita, fazendo palestra, considerados os bambambãs da doutrina espírita, que diz que o espiritismo foi escrito por uma minoria. E só uma pessoa com capacidade intelectual e tal, que tem condição de entender a doutrina espírita. É mentira! É mentira! Se ele dissesse o espírito de conformidade com a sua evolução e maturidade do senso moral, ele compreende de uma maneira ou de outra, ou não compreende,
compreende, isso é uma outra situação. Mas inteligência ele tem. Falta de maturidade. É como o moleque de 30, 40 anos de idade, que vive com o pai e com a mãe, fuma maconha e não sai do primeiro ano da faculdade. Mas é moleque. Né? Você tem moleque de 15 anos, 14, 15 anos, você tem moleque de 50, 60. Falta maturidade, é só isso. Né? Mas falta inteligência? Quer entender? Absolutamente não. Eu acho que uma coisa totalmente equivocada fazer uma afirmação como essa. Porque se faltasse maturidade, não, inteligência. Se faltasse inteligência, o Criador não tinha permitido a revelação. O homem já estava, em 1857, maduro intelectual e moralmente para receber essas revelações. Como estava maduro intelectual e moralmente para receber a revelação do Cristo há 2000 anos atrás. E como estava maduro intelectualmente pronto para receber há 6.000 anos, na época de Moisés. Mas fizeram das leis de Moisés, do Decálogo, uma bandalheira, do Evangelho de Jesus, uma bandalheira, e do Espiritismo, uma bandalheira, porque é natural no homem fazer isso mesmo. Primeiro, ele usa de forma errada. Primeiro, ele usa de forma imatura aquilo que lhe chega. Poucos são aqueles que lidam com seriedade. Eu não estou falando que essas pessoas não são sérias. Não lidam com o assunto com a seriedade que deveriam lidar. É isso que eu estou me referindo. Pelo contrário, são pessoas seríssimas. Eu conheci pessoas seríssimas que eu nunca vi com o livro de Kardec na mão. Pessoas boníssimas. Boníssimas. Eu tenho um maior carinho por essa, até hoje, por essas pessoas. Seu Paulo, dona... aquela senhora que frequentava o trabalho do seu Clemente, Dona Faustina, seu Clemente, seu Paulo, a Maria Aparecida, seu Belande. Nossa, tinha tanta gente, pessoas que são caras até hoje. Desencarnar e dar um abraço a essas pessoas, para mim vai ser um motivo de muita alegria. Né? Mas foram pessoas que lidaram, que não souberam lidar com a doutrina espírita, que lidaram de forma equivocada com a doutrina espírita. Deveriam ter lidado com mais seriedade. Porque tem uma origem. Peraí, qual é a origem da doutrina espírita? É Kardec. Então, vamos lá em Kardec primeiro. Lá é a base, lá é o fundamento. Né? Chamo de obras fundamentais. Eu prefiro chamar de obras básicas. Na minha cabeça, eu prefiro chamar de obras básicas. Quando eu falo isso na internet, de vez em quando o pessoal arrepia. Não é obra fundamental. Que diferença tem fundamento com base? Fundamento e base é a mesma coisa. Né? Então, se você não conhecer a base, se você não conhecer o fundamento, como é que você constrói o prédio? Aí você constrói de qualquer jeito, vira puxadinho, né? Acho que nem casa de pobre, né? Faz o puxadinho para o primeiro filho de casa, faz o puxadinho para o segundo filho, aí vira aquela maloca, né? Quer dizer, estrutura não tem nada. Esse é espiritismo. O espiritismo é uma verdadeira maloca, desse ponto de vista. Faz puxadinho. André Luiz, Emanuel, não sei o quê. Não que esses espíritos não tenham os seus valores. Tem o seu valor, é claro. Mas sendo entendidos como espíritos à parte. Tem coisas boas lá dentro? É claro que tem. Tem muitas instruções de como viver bem, agir bem, dentro do livro Nosso Lar. Mas o que as pessoas se apegam? A tarde da colônia espiritual. Doido por causa da colônia. Só perfumaria. De fundamento mesmo, de base mesmo. Não tem nada, as pessoas se perdem nesse campo. Muito bem, vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade que estamos reunidos em seu nome, para estudarmos o livro A Gênese. Agradecemos a presença dos bons espíritos, dos espíritos instrutores, do nosso diretor espiritual e de sua equipe,
E pedimos a vós, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos orientar a nossa própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado os nossos estudos dessa noite, e que assim seja.